Contratar uma nova empregada parecia rotina até que o milionário descobre sua linhagem oculta. A revelação o deixa atordoado, levando a uma série de eventos que entrelaçam seus destinos de maneiras imprevistas. E se você preza sua família e ama histórias como essa, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e evitar 10 anos de azar. O salão de baile do Grand Plaza Hotel brilhava com lustres de cristal e o clique sutil de taças de champanhe. David Miller estava perto do centro da sala, seu smoking feito sob medida o destacando do mar de ternos pretos padrão. Aos 42 anos, seu cabelo grisalho e postura confiante atraíram olhares de admiração dos participantes da gala de caridade. Mais R$1 milhão arrecadado para a educação das crianças, anunciou o coordenador do evento do pódio. David assentiu, mantendo seu sorriso treinado enquanto seus olhos examinavam a sala. Apesar de estar cercado pela elite de Nova York, ele se sentia estranhamente desconectado das conversas dispersas e risadas forçadas ao seu redor. James Parker, seu CFO, aproximou-se com 2 bebidas na mão. Noite de sucesso, você não acha? Os números parecem bons, David respondeu, aceitando a bebida. Mas esses eventos estão começando a parecer repetições de si mesmos. Mesmas caras, mesmas conversas, mesmas promessas vazias. Talvez você precise de algo diferente na sua vida, James sugeriu, observando a expressão de David mudar um pouco. A cobertura de David ocupava o último andar de um prédio que ele possuía em Manhattan. Embora o espaço impressionasse os visitantes com seu design moderno e janelas do chão ao teto, parecia vazio para ele. Ele passava a maioria das noites revisando contratos ou participando de jantares de negócios, sua vida pessoal reduzida a encontros ocasionais que nunca levavam a nada significativo. Do outro lado da cidade, em uma das propriedades menores de David, Lisa Brown trabalhava metodicamente em sua rotina de limpeza. Aos 28 anos, ela se portava com uma dignidade tranquila que parecia em desacordo com seu papel como empregada doméstica. Seu cabelo castanho estava sempre arrumado Y amarrado para trás, e seu uniforme estava imaculado, refletindo a mesma atenção aos detalhes que ela dedicava ao seu trabalho. Lisa fez uma pausa enquanto tirava o pó de uma prateleira de prêmios e fotografias. Seus olhos se demoraram em uma foto de David recebendo um prêmio humanitário. A superfície de vidro refletia sua própria imagem de volta para ela, um forte contraste com a riqueza e o sucesso capturados na fotografia. Ela rapidamente retomou seu trabalho, deixando de lado os pensamentos sobre a vida que havia deixado para trás. Na manhã seguinte, David fez uma visita inesperada à propriedade. Ele ocasionalmente usava o espaço para reuniões privadas e queria garantir que tudo estivesse em ordem. Enquanto caminhava pelos cômodos, ele notou a limpeza e organização excepcionais. Lisa estava terminando no escritório quando David entrou. Ela imediatamente se endireitou, surpresa com sua presença. Sr. Miller, peço desculpas, não sabia que você estaria aqui hoje. Não precisa se desculpar, disse David, olhando ao redor da sala com apreciação. Você fez um excelente trabalho aqui. A atenção aos detalhes é impressionante. O sorriso de Lisa era genuíno, mas cauteloso. Obrigada, senhor. Tenho orgulho do meu trabalho. Por um momento, seus olhos se encontraram, e David notou algo em sua expressão, uma profundidade de experiência que parecia incongruente com seu papel. Havia uma história ali, escondida por trás de seu comportamento profissional, mas ele não conseguia identificá-la. Há quanto tempo você trabalha aqui? David perguntou, genuinamente curioso. 3 meses, senhor, Lisa respondeu, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Bem, continue com o bom trabalho. Ele é notado e apreciado. Quando David saiu da sala, a expressão composta de Lisa vacilou um pouco. Ela pegou o medalhão escondido sob seu uniforme, uma pequena peça de Auer, o que continha a única conexão com sua vida passada. O peso de seus segredos pressionados contra seu peito, um lembrete constante de tudo que ela havia deixado para trás. A breve interação deixou os dois pensativos. David se viu impressionado com a competência e dignidade silenciosas de Lisa, enquanto Lisa lutava com a crescente complexidade de sua situação. Ela aceitou esse emprego para começar do zero, para escapar das complicações de seu passado, mas estar na presença de um dos homens mais poderosos de Nova York a fez perceber o quão difícil seria manter a separação entre suas vidas passada e presente. Ao cair da noite, David estava sentado em seu escritório na cobertura, revisando os registros de funcionários da propriedade. A inscrição de Lisa era mínima, experiência anterior em trabalho doméstico, excelentes referências, nenhum detalhe pessoal além do básico.
Algo em seu comportamento chamou sua atenção, mas ele não conseguia identificar o que era. Talvez fosse a maneira como ela se portava, com uma graça que parecia falar de um tipo diferente de vida, ou talvez fosse lampejo de algo mais profundo que ele viu em seus olhos durante sua breve interação. David Miller estava sentado em seu escritório, revisando os relatórios trimestrais quando seu chefe de equipe doméstica entrou com uma expressão preocupada. Senhor, tivemos outra assistente pessoal renunciando. Essa é a terceira neste ano. David esfregou as têmporas, frustração evidente em seu gesto. As exigências de sua posição de fato se tornaram cada vez mais desafiadoras. Sua empresa enfrentava uma pressão crescente dos concorrentes, e sua necessidade por alguém confiável nunca foi tão crucial. Enquanto ele considerava suas opções, sua mente voltou para a eficiente governanta que ele havia encontrado na semana anterior. Traga-me o arquivo de Lisa Brown, ele instruiu, sua decisão já se formando. Em minutos, ele revisou seus registros de emprego novamente, observando suas classificações de desempenho consistentes e frequência perfeita. As informações pessoais mínimas ainda lhe pareciam incomuns, mas sua ética de trabalho era inegável. Mais tarde naquela tarde, Lisa foi chamada ao escritório de David. Ela entrou com passos medidos, seu uniforme imaculado como sempre, embora suas mãos traíssem um leve tremor. O escritório, com suas vistas panorâmicas de Manhattan, fez sua vida anterior parecer um sonho distante. Por favor, sente-se. David gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Siri Iderito, SRA Brown. Preciso de uma assistente pessoal, alguém em quem eu possa confiar para lidar com questões profissionais e pessoais com discrição. Seu trabalho aqui tem sido exemplar, e eu gostaria de lhe oferecer a posição. A expressão de Lisa permaneceu composta, mas sua mente correu. A promoção significaria maior proximidade com David, aumentando o risco de seu passado vir à tona. No entanto, a oportunidade era significativa demais para ser descartada. Isso é muito generoso, Sr. Miller. Posso perguntar o que a posição envolveria? David descreveu as responsabilidades: gerenciar sua agenda, coordenar com parceiros de negócios, supervisionar a equipe doméstica e lidar com documentos confidenciais. O salário que ele mencionou era mais do que generoso, o suficiente para fazer as mãos de Lisa se apertarem levemente em seu colo. Precisarei de sua resposta até amanhã, ele concluiu, estudando sua reação. Naquela noite, em seu modesto apartamento, Lisa pegou um envelope desgastado de uma gaveta trancada. A carta dentro, fechada há meses, trazia o papel timbrado da Preston Associates, um dos escritórios de advocacia mais prestigiados de Boston. Seus dedos traçaram a borda lacrada, tentadas mais uma vez a ler seu conteúdo, mas ela o devolveu à gaveta. O peso de sua decisão pressionou fortemente sua mente. Na manhã seguinte, Lisa aceitou o cargo. O escritório executivo de David se tornou seu novo local de trabalho, um forte contraste com os produtos de limpeza que ela admin. Estrava apenas alguns dias antes. Enquanto organizava sua agenda e correspondência, ela não pôde deixar de notar a pressão crescente que ele enfrentava. Em uma reunião privada com James Parker, a voz de David carregava a tensão dos desafios recentes. O conselho está pressionando por resultados imediatos. A fusão da Thomson não está progredindo conforme o planejado. Estamos perdendo dinheiro na divisão de tecnologia, acrescentou James, olhando para Lisa enquanto ela organizava documentos com eficiência na mesa de David. A competição é acirrada, e nossos investidores estão ficando nervosos. Lisa absorveu essa informação só enquanto mantinha seu comportamento profissional, mas a preocupação brilhou em seu rosto. Ela reconheceu os sinais de uma empresa sitiada. Os negócios de sua família enfrentaram desafios semelhantes antes de tudo desmoronar. Mais tarde naquela semana, durante uma sessão de trabalho tarde da noite, David notou a compreensão de Lisa sobre documentos financeiros complexos. Você parece familiarizada com estruturas corporativas, ele observou. Lisa mediu cuidadosamente sua resposta. Eu aprendi as coisas rapidamente em meus cargos anteriores, ela disse, redirecionando a conversa para a tarefa em questão. A dinâmica do relacionamento deles mudou sutilmente com o passar dos dias. David se viu confiando cada vez mais na competência silenciosa de Lisa, enquanto ela lutava com o peso crescente de seu engano. A presença dela em seu escritório significava exposição a informações confidenciais, adicionando outra camada de complexidade à sua situação. Uma noite, enquanto Lisa se preparava para sair, ela ouviu uma conversa telefônica acalorada no escritório de David. Não me importa o que seja preciso, ele estava dizendo. Encontre uma maneira de manter a divisão de tecnologia funcionando.
Não podemos nos dar ao luxo de cometer erros agora. A preocupação em sua voz ressoou com memórias de seu próprio passado, reuniões do conselho, gerenciamento de crise, a pressão de manter um legado familiar. Ela fechou os olhos brevemente, afastando a enxurrada de lembranças. Em seu apartamento naquela noite, Lisa novamente encarou a carta fechada. Os segredos que ela continha poderiam mudar tudo: sua posição com David, seu novo começo, os muros cuidadosos que ela construiu em torno de seu passado. A ironia não passou despercebida por ela. Enquanto ajudava David a administrar seu império, ela estava escondendo sua própria conexão com uma das fortunas mais antigas de Boston. David, sem saber da luta interna de Lisa, se viu compartilhando mais de suas preocupações com ela. Sua presença havia se tornado uma força estabilizadora em seu mundo caótico. No entanto, houve momentos em que ele vislumbrou algo mais em suas reações, um lampejo de compreensão muito profundo para alguém com seu histórico declarado, uma percepção muito afiada para sua suposta experiência. Enquanto trabalhavam até tarde uma noite, David confidenciou: "Às vezes me pergunto se tudo isso vale a pena, a pressão constante, as demandas infinitas." Ele olhou para Lisa, buscando compreensão. "Você já sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa?" A pergunta chegou muito perto de casa. Lisa se ocupou em organizar arquivos, sua voz cuidadosamente neutra. "Todo mundo tem seus fardos para carregar, Sr. Miller." O peso das verdades não ditas pairava entre eles, criando uma barreira invisível que nenhum dos dois estava pronto para quebrar. David voltou ao seu trabalho, sem saber que sua nova assistente carregava segredos que poderiam potencialmente resolver os problemas de sua empresa, ou destruir tudo que ambos estavam trabalhando para proteger. A chuva batia forte no para-brisa do Mercedes de David, enquanto ele acelerava pelas ruas de Manhattan. A reunião do conselho havia atrasado, e documentos cruciais precisavam de sua assinatura antes que os mercados asiáticos abrissem. Lisa estava sentada no banco do passageiro, revisando contratos em seu tablet, a presença necessária para o arquivamento tarde da noite. "O escritório de Hong Kong precisa dessas modificações dentro de 1 hora", disse Lisa, olhando para o relógio. "Mas, senhor, talvez devêssemos parar até a chuva passar." Os nós dos dedos de David ficaram brancos no volante. "Não temos tempo. Gardner já está ameaçando retirar seu investimento se não agirmos imediatamente na fusão." O semáforo à frente ficou amarelo. David pisou no acelerador, determinado a passar. Nenhum dos dois viu o caminhão de entrega passar no sinal vermelho da rua transversal. O tempo pareceu passar mais devagar. A cabeça de Lisa virou primeiro, avistando os faróis se aproximando. "David!" ela gritou, soltando o formal Sr. Miller pela primeira vez. Sua mão alcançou o volante, tentando girá-lo. O impacto veio do lado do motorista. O Mercedes girou violentamente, metal gritando contra metal. O airbag de Lisa foi acionado, mas ela permaneceu consciente o suficiente para ver a cabeça de David estalar para frente, em beck. O carro parou contra uma barreira de concreto, a chuva entrando pelas janelas quebradas. "David!" A voz de Lisa tremeu enquanto ela desabotoava o cinto de segurança. Sangue escorria de um corte em sua testa, mas seu foco permanecia na forma imóvel de David. "David, você pode me ouvir?" Seus olhos estavam abertos, mas ele não se movia. "Eu não consigo. Eu não consigo sentir minhas pernas", ele sussurrou. O treinamento de primeiros socorros de Lisa entrou em ação. "Não se mova", ela ordenou, sua voz firme apesar do coração acelerado. Ela podia ouvir sirenes se aproximando. "A ajuda está chegando. Apenas fique parado." As próximas 48 horas se passaram em um borrão de corredores de hospital e termos médicos. "Lesão na medula espinhal. Hemorrhagia partial. Fisioterapia." Lisa permaneceu no hospital, atendendo chamadas, coordenando com médicos e gerenciando a imprensa que se reunia do lado de fora como abutres. James Parker chegou na manhã seguinte ao acidente, seu rosto sério. "O conselho já está falando sobre liderança interina", ele informou Lisa em voz baixa do lado de fora do quarto de David. "Isso não poderia ter acontecido em pior hora." "As preocupações do conselho podem esperar", Lisa respondeu com firmeza. "Agora, o Sr. Miller precisa se concentrar em sua recuperação." Dentro do quarto do hospital, David estava imóvel, olhando para o teto. Os médicos confirmaram o diagnóstico inicial: o acidente o deixou paralisado da cintura para baixo. Havia esperança de recuperação parcial com terapia intensiva, mas nada era certo.
Lisa entrou em seu quarto no terceiro dia, carregando seu laptop e telefone. O escritório está sob controle, ela relatou. Remarquei todas as reuniões para o próximo mês, você deveria ir, David interrompeu, sua voz rouca. Encontre outra posição. Tenho certeza de que James pode dar recomendações. Lisa largou os dispositivos e se aproximou da cama dele. Eu não vou embora, ela declarou simplesmente. A menos que você esteja me demitindo. David se virou para olhar para ela, realmente olhar para ela, pela primeira vez desde o acidente. O corte na testa dela tinha sido costurado, e as olheiras sombreavam, cerrou os olhos, mas seu olhar permaneceu firme. Por quê? Ele perguntou. Por que ficar? Não sou mais a mesma pessoa. Não posso, você é exatamente a mesma pessoa, Lisa o interrompeu. Você ainda é David Miller. Isso muda suas circunstâncias, não quem você é. As semanas seguintes estabeleceram uma nova rotina. Lisa coordenou com fisioterapeutas, aprendeu cuidados médicos básicos e continuou a administrar os negócios de David em seu quarto de hospital. Ela providenciou modificações em sua cobertura, pesquisou os melhores programas de reabilitação e afastou membros do conselho que tentavam visitá-lo com preocupações comerciais em vez de preocupação genuína. David observou sua eficiência com uma mistura de gratidão e frustração. Seu corpo parecia uma prisão, e seu orgulho sofria com cada pecu. Na tarefa que ele precisava de ajuda para completar. No entanto, a presença de Lisa permaneceu constante. Seu profissionalismo nunca vacilou, mesmo quando o ajudava com os cuidados mais pessoais. Uma noite, enquanto Lisa o ajudava a se sentar para o jantar, seus olhos se encontraram no espelho. David viu seu próprio reflexo, pálido, mais magro, vulnerável, ao lado da figura composta de Lisa. Você não precisa fazer isso, ele disse calmamente. Não foi para isso que você se inscreveu. As mãos de Lisa pararam em seus ombros. Eu me inscrevi para ajudá-lo, Sr. Miller. Isso não mudou. Ela fez uma pausa e acrescentou suavemente. E acho que já superamos o Sr. Miller, não acha? O momento se estendeu entre eles, pesado com emoções não ditas. A mão de David se moveu para cobrir a dela, onde descansava em seu ombro. O toque durou apenas alguns segundos, mas mudou algo em sua dinâmica. Quando David começou a fisioterapia, o papel de Lisa evoluiu além das tarefas tradicionais de assistente. Ela aprendeu exercícios para ajudá-la a manter o tônus muscular, memorizou seu cronograma de medicamentos e, de alguma forma, ainda conseguiu manter sua empresa funcionando sem problemas de longe. Mas a proximidade veio com complicações. David lutou com sua nova dependência de alguém que ele já tinha visto como funcionário. Lisa se viu cada vez mais ciente dele como um homem, e não apenas como seu empregador, mesmo que ela o ajudasse com tarefas básicas. Na noite anterior à sua alta do hospital, David expressou seus medos. Tudo está diferente agora. O conselho, a empresa, minha vida. Não sei como ser essa versão de mim mesmo. Lisa sentou-se na cadeira ao lado da cama dele, sua prancheta esquecida em seu colo. Então nós descobriremos juntos, ela disse. Um dia de cada vez. Nenhum deles falou sobre como sua mão tremeu quando ela o tocou mais cedo, ou como sua respiração ficou presa sempre que ela se aproximava demais. Os limites entre eles estavam borrados, criando algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Os sapatos de couro italiano de Marcus Sterling estalaram contra o piso de mármore da cobertura de David enquanto ele fazia sua visita não anunciada. O advogado corporativo carregava uma pasta de couro que tinha visto o interior de mais salas de reunião do que tribunais, e seu sorriso continha todo o calor de um tubarão. David, velho amigo, Marcus gritou ao entrar na sala de estar onde David estava sentado em sua cadeira de rodas perto da janela. Vim assim que soube que você tinha voltado do hospital. Lisa, que estava ajustando a agenda de fisioterapia de David, endireitou-se imediatamente. Ela reconheceu Sterling das fotos da empresa. Ele havia lidado com várias aquisições importantes para Miller Enterprises antes de deixar a empresa abruptamente 2 anos atrás. Marcus, a voz de David carregava um tom de cautela. Eu não sabia que tínhamos um compromisso. Preciso de um. Marcus abriu as mãos em um gesto de inocência. Estou preocupado com você. E com a empresa, é claro. Dizem que o conselho está ficando nervoso com a situação da liderança. Lisa se moveu para ficar um pouco atrás da cadeira de rodas de David, sua presença protetora em vez de subserviente. Os olhos de Sterling piscaram para ela, depois de volta para David. E quem pode ser? Marcus perguntou, embora seu tom sugerisse que ele já sabia.
Lisa Brown, minha assistente pessoal, David respondeu. Ela tem sido inestimável durante minha recuperação. O sorriso de Marcus se estreitou. Assim, a ex-governanta. Uma promoção bem rápida, não acha? De limpar pisos a lidar com assuntos corporativos confidenciais em o quê? Alguns meses. A senhora Brown provou ser mais do que capaz. A voz de David tinha um tom de aço. Mais tarde naquela noite, depois que David se retirou para seu quarto, Marcus encurralou Lisa na cozinha. Vamos ser diretos, senhora Brown, ele disse, deixando de lado a fachada agradável. Uma verificação de antecedentes revela algumas lacunas interessantes. Quase como se você tivesse aparecido do nada há 6 meses. Lisa continuou preparando a medicação noturna de David, seus movimentos precisos. Minhas credenciais foram cuidadosamente examinadas pelo RH, Sr. Sterling. Se você tiver preocupações, sugiro que as leve a eles. Oh, eu tenho preocupações, Marcus se aproximou, abaixando a voz. David Miller está vulnerável agora. Fisicamente, emocionalmente e, mais importante, financeiramente. O conselho está procurando alguém para proteger seus interesses. Alguém que entende que às vezes decisões difíceis precisam ser tomadas. Você está sugerindo que deveria assumir o controle dos negócios do Sr. Miller? Lisa encontrou seu olhar firmemente. Estou sugerindo que uma mulher com passado misterioso não deveria ter tanta influência sobre uma empresa de bilhões de dólares. Marcus tirou uma pasta de sua pasta. Por exemplo, por que alguém com sua suposta formação entende finanças corporativas complexas? Como você aprendeu a navegar na política do conselho de forma tão eficiente? E o mais intrigante, por que seu número de previdência social só aparece em registros do ano passado? A mão de Lisa apertou o organizador de pílulas que ela estava segurando. Presumo que você tenha algo a dizer, Sr. Sterling. Afaste-se, Marcus disse sem rodeios. Renuncie ao seu cargo. Recomende-me como consultora jurídica de David para lidar com seus negócios pessoais e corporativos. Faça isso, e quaisquer segredos que você esteja escondendo podem permanecer ocultos. E se eu recusar? Então, garantirei que cada membro do conselho, cada parceiro de negócios, e o mais importante, o próprio David LF, sabe que ele depositou sua confiança em alguém que não existe legalmente. Lisa largou o medicamento e se virou para encarar Marcus completamente. Sr. Sterling, deixe-me ser igualmente direta. Estou aqui porque David precisa de mim e porque escolhi estar aqui. Suas tentativas de intimidação me mostram exatamente porque ele parou de trabalhar com você há 2 anos. A expressão de Marcus endureceu. Você está jogando um jogo perigoso, senhorita Brown. David pode confiar em você agora, mas o que acontece quando ele descobre que você está mentindo para ele? Quando ele descobre o que quer que seja de quem você está fugindo? A única pessoa que ameaça os interesses de David agora é você, Lisa respondeu, sua voz firme. E, ao contrário de você, eu realmente me importo com o bem-estar dele, não apenas com sua empresa. Que tocante, Marcus zombou. A assistente dedicada, cuidando abnegadamente de seu empregador ferido. Eu me pergunto o que David pensaria se soubesse que você estava guardando segredos que poderiam afetar todo o seu futuro. Todos nós temos segredos, Sr. Sterling, incluindo você. Por exemplo, David sabe sobre suas reuniões com a Gardner International no mês passado. O rosto de Marcus cintilou de surpresa antes que ele pudesse disfarçar. Você está blefando. Estou. Lisa se aproximou, sua voz diminuindo. Deixe David em paz. Ele precisa se concentrar em sua recuperação, não se defender contra abutres corporativos. Depois que Marcus saiu, Lisa ficou na cozinha, suas mãos tremendo levemente. Ela tinha vencido esta rodada, mas as ameaças de Sterling tinham chegado muito perto de casa. Seu passado era uma responsabilidade, uma que poderia machucar não só ela, mas David também. A voz de David veio da porta, sua cadeira de rodas zumbindo suavemente quando ele entrou. Está tudo bem? Ouvi vozes. Lisa se recompôs rapidamente. O Sr. Sterling estava saindo. Ele tinha algumas preocupações sobre a gestão da empresa. Marcus sempre tem preocupações, David disse secamente. Normalmente aquelas que de alguma forma terminam com ele ganhando mais controle. Ele estudou o rosto dela cuidadosamente. Ele disse algo que te aborreceu? Nada que eu não possa lhe dar, Lisa o assegurou, mas seu sorriso não chegou aos seus olhos.
Naquela noite, Lisa ficou acordada em seu quarto adjacente ao de Dav. As ameaças de Sterling ecoando em sua mente. A ironia não passou despercebida por ela. Ela aceitou esse trabalho para escapar de seu passado, apenas para se encontrar lutando para proteger o futuro de outra pessoa. A carta fechada em sua gaveta parecia pulsar com verdades não ditas, cada uma delas uma arma potencial nas mãos de Sterling. Em seu próprio quarto, David olhou para o teto, pensando no olhar que viu no rosto de Lisa depois que Marcus foi embora. Algo havia se passado entre eles, algo que despertou seus instintos protetores, apesar de suas limitações atuais. Ele havia contratado Marcus anos atrás por sua crueldade, uma qualidade que serviu bem à empresa até que não serviu mais. Agora, essa mesma crueldade era direcionada a Lisa, e David se sentia impotente para detê-la. A luz da noite filtrava-se pelas janelas da cobertura, enquanto David lutava com seus exercícios de fisioterapia. O suor escorria por sua testa enquanto ele tentava fortalecer a parte superior do corpo, sua frustração evidente em cada movimento. Já chega por hoje, Lisa disse suavemente, movendo-se para ajudá-lo a voltar para sua cadeira de rodas. Ainda não terminei, insistiu David, com a voz tensa. Você está forçando demais. A recuperação leva tempo. A mão de David bateu com força no colchonete. Tempo é exatamente o que eu não tenho. A empresa está indo embora, o conselho está questionando cada decisão e eu não consigo nem ficar de pé para lutar. Lisa se ajoelhou ao lado dele, sua distância profissional momentaneamente esquecida. David, olhe para mim. Quando ele o fez, ela continuou, seu valor não é medido pela sua capacidade de ficar de pé. Sua mente, sua determinação, essas coisas não mudaram. Não mudaram. Sua voz caiu para um sussurro. Eu costumava comandar salas, tomar decisões de milhões de dólares sem hesitação. Agora preciso de ajuda só para me vestir. E ainda assim você continua administrando sua empresa, continua tomando essas decisões. A única diferença é que você está fazendo isso de uma posição diferente. Os olhos deles se conheceu, um momento carregado de emoções não ditas. David estendeu a mão, seus dedos roçando sua bochecha antes de se conter e se afastar. O momento íntimo foi interrompido pela chegada de Richard Crawford, amigo de longa data e sócio de David. Seu terno caro e aparência cuidadosamente mantida falavam de dinheiro antigo e influência da sala de reuniões. David, Richard gritou, seu sorriso não alcançando seus olhos. A fisioterapia parece estar indo bem. Lisa ajudou David a entrar em sua cadeira de rodas, notando como o olhar de Richard se demorava em seus movimentos. Algo sobre sua presença sempre a deixou desconfortável, embora ela não conseguisse entender o porquê. Lisa, você se importaria em nos dar um momento? David perguntou, embora seu tom sugerisse que ele preferia que ela ficasse. Uma vez sozinho, Richard se acomodou em uma poltrona em frente a David. O conselho está preocupado, velho amigo. Seu acidente, essa recuperação prolongada, está deixando as pessoas nervosas. Os números da empresa são sólidos, David rebateu. Lisa me ajudou a manter as operações perfeitamente. Sim, Lisa. Richard girou sua bebida pensativamente. É impressionante a rapidez com que ela se adaptou ao seu papel. Quase como se ela já tivesse feito isso antes. Os olhos de David se estreitaram. O que você está insinuando? Só que é interessante quanta influência ela ganhou em tão pouco tempo. Uma mulher com praticamente nenhuma experiência em gestão corporativa, de repente cuidando de seus assuntos pessoais e profissionais. Ela provou ser mais do que capaz. Richard se inclinou para a frente. Ela fez? Ou ela está simplesmente tirando vantagem da sua vulnerabilidade? Accord, David. Você não está pensando claramente no que diz respeito a ela. Mais tarde naquela noite, Richard se aproximou de Lisa enquanto ela trabalhava no escritório em casa. Senhora Brown, sua voz carregava um falso calor. Podemos com... Sir. Lisa manteve sua expressão neutra. Claro, Sr. Crawford. Você fez um trabalho admirável cuidando de David, ele começou, circulando sua mesa lentamente. Talvez admirável demais. Alguém pode se perguntar sobre sua motivação, Ions. Minha única motivação é garantir a recuperação do Sr. Miller e a estabilidade da empresa. Richard riu suavemente. Vamos lá, vamos ser honestos. Uma linda jovem, passando todos os dias com um bilionário vulnerável? As implicações se escrevem sozinhas.
Lisa se levantou, sua paciência se esgotando. Senhor Crawford, se você tem algo a dizer, diga diretamente. Muito bem. Seu comportamento agradável desapareceu. Conheço David há 20 anos. Eu o vi construir seu império do nada. E não vou ficar parada enquanto uma cuidadora oportunista manipula seu caminho para a vida dele. Sua preocupação com David seria mais convincente se você não estivesse atualmente negociando com os concorrentes dele, Lisa respondeu friamente. O rosto de Richard endureceu. Você está exagerando, senhorita Brown. Tenha cuidado. Acidentes acontecem o tempo todo. Algumas pessoas nunca se recuperam completamente. A ameaça pairava no ar entre eles. A mão de Lisa tremia levemente enquanto ela juntava seus papéis. Foi isso que aconteceu 2 anos atrás? Quando o assistente anterior de David teve seu infeliz acidente? A expressão de Richard vacilou brevemente antes que sua máscara lisa retornasse. Você deveria se concentrar em seus deveres, senhorita Brown. Deixe o passado onde ele pertence. Naquela noite, durante sua rotina noturna habitual, David notou a distração de Lisa. O que Richard disse a você? Lisa hesitou, arrumando seus medicamentos. Nada de importante. Lisa. A mão dele pegou a dela, interrompendo seu movimento. Fale comigo. Ela olhou para suas mãos unidas, sentindo o calor de seu toque. Ele acha que estou me aproveitando de você, que eu tenho segundas intenções. E você tem? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações. Lisa encontrou seu olhar. Não há que ele pensa. O polegar de David traçou círculos na palma da mão dela, causando arrepios em seu braço. Eu confio em você, Lisa. Mais do que em Richard, mais do que em qualquer um agora. Talvez isso devesse me assustar, mas não assusta. Deveria, ela sussurrou, pensando na carta fechada em sua gaveta, em todas as verdades que ela não podia contar a ela. E por quê? Em vez de responder, Lisa gentilmente retirou a mão. Você deveria descansar. A reunião do conselho de amanhã é importante. Quando ela se virou para sair, David gritou, Lisa! Ela parou na porta. Seja lá o que você não estiver me contando, quando estiver pronta, eu escuto. Mais tarde, sozinha em seu quarto, Lisa pressionou as mãos nos olhos, lutando contra as lágrimas. As ameaças de Richard, combinadas com seus sentimentos crescentes por David, estavam tornando cada vez mais difícil manter a compostura. O peso de seus segredos parecia mais pesado a cada dia que passava, especialmente agora que ela não podia mais negar seus sentimentos cada vez mais profundos por David. Em seu próprio quarto, David olhou para as luzes da cidade através de sua janela, pensando no medo que vislumbrou nos olhos de Lisa quando perguntou sobre Richard. Algo estava acontecendo, algo além dos jogos de poder habituais de Richard. Ele sentia isso na tensão sempre que certos tópicos surgiam, via isso na maneira como Lisa às vezes parecia se conter antes de falar. A questão era, quanto custaria a ambos quando a verdade finalmente viesse à tona? O envelope estava na cama de Lisa como uma acusação. Após as ameaças de Richard, ela o retirou do esconderijo, sabendo que não poderia mais evitar seu conteúdo. O papel timbrado da Preston Associates parecia brilhar na luz fraca de seu quarto. Com dedos trêmulos, ela finalmente quebrou o selo, desdobrando o papel grosso dentro. Prezada Sra. Elizabeth Blackwood, esta carta serve como notificação formal de seus direitos de herança após a morte de seu avô, Jonathan Blackwood III, como único herdeiro sobrevivente da fortuna e dos bens dos Blackwood. Os olhos de Lisa ficaram turvos enquanto ela lia os detalhes. Os ativos do Blackwood Group, as propriedades da família, os fundos fiduciários, tudo agora legalmente dela. A fortuna da qual ela fugiu quando o império de sua família desmoronou em meio a escândalos e traições estava tentando recuperá-la. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Lisa! A voz de David veio pela porta. Você está bem? Você jantou o jantar. Ela rapidamente dobrou a carta, guardando-a só um momento. Ela chamou, enxugando os olhos e verificando seu reflexo antes de abrir a porta. David estava sentado em sua cadeira de rodas, preocupação evidente em seu rosto. Você está quieto desde a visita de Richard. Estou bem, ela disse automaticamente. Então se pegou no olhar cético de David. Foi só um longo dia. Junte-se a mim para uma bebida noturna, ele ofereceu. Eu poderia usar a companhia. No escritório particular de David,
As luzes da cidade brilhavam através das janelas enquanto ele servia uma pequena medida de uísque para os dois. Seus movimentos se tornaram mais confiantes em lidar com tais tarefas, uma pequena vitória em sua recuperação contínua. Às vezes, ele disse, entregando-lhe um copo, eu me pergunto se alguma coisa disso ainda é real. A empresa, a riqueza, a persona que construí, tudo parece um castelo de cartas prestes a ruir. Lisa sentou-se em frente a ele, segurando sua bebida. Por que você diz isso? Porque eu não sou o mesmo homem que construiu tudo isso. Ele gesticulou para sua cadeira de rodas. O conselho vê, Richard vê, todo mundo vê. Eles estão todos apenas esperando que eu fale. Você não falhou, Lisa disse firmemente. Você está se adaptando, lutando. Isso exige mais força do que administrar um império. David estudou seu rosto na penumbra. Como você faz isso? Fazer o quê? Ver além de todo o ruído superficial para o que realmente importa. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. É como se você entendesse este mundo melhor do que alguém com sua formação deveria. O coração de Lisa disparou com sua observação. O peso da carta parecia queimar em seu bolso. Talvez eu seja apenas observadora. Não, David balançou a cabeça. É mais do que isso. A maneira como você lida com os membros do conselho, sua compreensão da política corporativa. Às vezes acho que você carrega tantos segredos quanto eu. Todo mundo tem segredos, ela sussurrou, ecoando suas palavras para Marcus Sterling. Sim, mas os segredos da maioria das pessoas não as fazem parecer aterrorizadas quando alguém menciona seu passado. A mão de David encontrou a dela do outro lado do espaço entre eles. Seja o que for, Lisa, você pode confiar em mim. O momento se estendeu entre eles, pesado com a possibilidade. Lisa olhou para suas mãos unidas, sentindo o calor do toque dele, a força gentil que permaneceu apesar de seu ferimento. Seria tão fácil contar tudo a ele, sobre a fortuna Blackwood, sobre o motivo de ela ter fugido, sobre como ajudá-lo havia dado um novo propósito à sua vida. Em vez disso, ela disse, eu confio em você com minha vida, David. Mas há algumas verdades que podem machucar mais do que ajudar. É por isso que você fica, ele perguntou suavemente. Por que você está fugindo de alguma coisa? Eu fico porque eu quero, ela encontrou seu olhar firmemente. Porque apesar de tudo, estar aqui parece certo. O polegar de David traçou padrões em sua palma, causando arrepios em seu braço. E se eu dissesse que preciso de você para mais do que apenas administrar minha empresa? A respiração de Lisa ficou presa. David! Eu sei que o momento é errado, ele continuou. Sei que há 1000 razões pelas quais isso é complicado. Mas nunca me senti mais eu mesma do que quando estou com você, cadeira de rodas e tudo. A confissão pairou entre eles, crua e honesta. Lisa sentiu as lágrimas ameaçarem novamente, dessa vez por um motivo diferente. E este homem, que havia perdido tanto, mas permanecia intacto, estava lhe oferecendo sua confiança, mesmo que ela escondesse verdades vitais dele. Você merece alguém inteiro, ele acrescentou calmamente. Alguém sem todas essas complicações. Lisa se levantou, movendo-se para ajoelhar-se ao lado de sua cadeira de rodas. Você é inteiro, David. Sua lesão não o define. Seus rostos estavam próximos agora, o ar carregado de emoções não ditas. Por um momento, Lisa se permitiu imaginar contando tudo a ele, como ela entendia seu mundo porque havia nascido nele, como o legado de sua própria família havia sido destruído pela confiança perdida nas pessoas erradas, como ajudá-la a reconstruir sua vida de alguma forma a ajudou a encontrar seu próprio caminho novamente. Mas então ela se lembrou das ameaças de Richard, das investigações de Marcus Sterling, dos abutres circulando a empresa de David. Um movimento errado, um segredo revelado e tudo poderia desabar. Ela não podia arriscar a recuperação dele, sua empresa ou a confiança que eles construíram para sua própria paz de espírito. Levantando-se abruptamente, Lisa ajeitou suas roupas. Você deveria descansar. A sessão de fisioterapia de amanhã é importante. David pegou a mão dela quando ela se virou para sair. Lisa. Ela fez uma pausa, mas não se virou. Seja lá do que você esteja me protegendo ao guardar seus segredos, quero que saiba que isso não muda a forma como eu a vejo. Sozinha em seu quarto mais tarde, Lisa releu a carta de herança. A fortuna Blackwood poderia resolver todos os problemas atuais de David, salvar sua empresa, financiar sua recuperação, garantir seu futuro. Mas usá-la significaria expor sua verdadeira identidade,
encarar seu passado e arriscar tudo o que eles construíram juntos. Ela dobrou a carta novamente, sua decisão tomada. Por enquanto, Elizabeth Blackwood permaneceria escondida, e Lisa Brown continuaria protegendo o homem que ela aprendeu a amar, mesmo que isso significasse protegê-lo de si mesma. A sala privada do centro de reabilitação estava silenciosa, exceto pela respiração controlada de David enquanto ele fazia seus exercícios. 3 meses de terapia intensiva fortaleceram consideravelmente a parte superior do seu corpo, e hoje ele conseguiu sustentar seu peso nas barras paralelas por quase 1 minuto. Já chega, disse Lisa, movendo-se para ajudá-lo a voltar para sua cadeira de rodas. Só mais uma tentativa, insistiu David, o suor molhando sua camisa. Você está se esforçando demais de novo. Ela se posicionou na frente dele, as mãos firmes em seus ombros. Enquanto ela o ajudava a girar, suas pernas cederam inesperadamente. Lisa o pegou instintivamente, e de repente eles estavam pressionados juntos, seus braços em volta da cintura dele, as mãos dele segurando seus ombros. Seus rostos estavam a centímetros de distância, ambos respirando pesadamente pelo esforço. Eu te peguei, sussurrou Lisa, mas não fez nenhum movimento para se afastar. A mão de David se moveu do ombro dela para o rosto, o polegar roçando sua bochecha. Você sempre faz isso, ele murmurou, e então a beijou. O beijo foi gentil primeiro, hesitante, mas se aprofundou conforme Lisa respondia. Por um momento, todo o resto desapareceu. A cadeira de rodas esperando por perto, os segredos entre eles, as ameaças que o cercavam. Havia apenas essa conexão, essa verdade que eles não podiam mais negar. Então o telefone de Lisa vibrou insistentemente em seu bolso, quebrando o feitiço. Ela ajudou David a se sentar na cadeira de rodas, ambos em silêncio enquanto processavam o que tinha acabado de acontecer. A mensagem era de James Parker, reunião de emergência do conselho convocada. Richard Crawford alegando evidências de má conduta. Venha imediatamente. David leu a tensão no rosto dela. O que é? O conselho, Lisa disse, já juntando suas coisas. Richard está fazendo sua jogada. Na sede da Miller Enterprises, a sala do conselho estalava de tensão. Richard Crawford estava na cabeça. Eira da mesa, uma pasta grossa na frente dele. Esses documentos, Richard anunciou quando David e Lisa entraram, levantam sérias questões sobre o envolvimento da Sra. Brown nos negócios do Sr. Miller. Que tipo de perguntas? A voz de David era de eco. O sorriso de Richard era predatório. Perguntas sobre suas qualificações, seu histórico e, mais importante, sua presença durante seu acidente. Lisa sentiu o sangue sumir de seu rosto enquanto Richard continuava. Nossa investigação sugere que a Sra. Brown pode ter conhecimento prévio da rota do motorista do caminhão naquela noite. Na verdade, há evidência sugerindo que ela pode ter orquestrado todo o incidente. Isso é absurdo, David retrucou, mas Richard já estava distribuindo documentos para os membros do conselho. Uma mulher sem histórico verificável além do último ano, que rapidamente ganhou controle sobre seus cuidados pessoais e operações da empresa depois de deixá-lo paralisado? O momento é, no mínimo, suspeito. Lisa deu um passo à frente. Sr. Crawford, essas acusações são infundadas. São. Richard se virou para ela. Então talvez você queira explicar por que foi visto se encontrando com a esposa do motorista do caminhão 2 dias antes do acidente. Lisa M.I.N.D. Carew. Ela conheceu a mulher, mas em uma cafeteria onde ela estava pegando o pedido habitual de David. Foi um encontro casual, nada mais. Mas explicar isso significaria revelar que ela reconheceu a mulher porque suas famílias se mudaram para os mesmos círculos sociais anos atrás. Isso é uma caça às bruxas, David interrompeu. Lisa não fez nada além de apoiar os interesses desta empresa. Ela fez. Richard circulou a mesa lentamente. Ou ela tem manipulado os eventos desde o início? Pense nisso, David. Como uma governanta entende negociações complexas de fusão? Como ela sabe exatamente como lidar com a política do conselho? E por que ela se recusa a discutir seu passado? Os membros do conselho murmuraram entre si, lançando olhares desconfiados para Lisa. Eu acho, Richard concluiu, que precisamos considerar a possibilidade de que a verdadeira identidade e motivações da Sra. Brown justifiquem uma investigação completa. Para a proteção da empresa, é claro. A mão de David encontrou a de Lisa, apertando-a sob a mesa. Lisa tem minha total confiança, ele afirmou com firmeza. É exatamente isso que nos preocupa, respondeu Richard.
Seu julgamento no que diz respeito a ela parece comprometido, especialmente depois do que aconteceu no centro de reabilitação hoje. Lisa sentiu David enrijecer ao seu lado. Alguém os estava observando, relatando a Richard. Seu ponto. A voz de David era perigosa. O conselho precisa saber se seu relacionamento com a Sra. Brown cruzou os limites profissionais, potencialmente obscurecendo seu julgamento durante este momento crítico para a empresa. Minha vida pessoal não é preocupação do conselho. É quando afeta a empresa, rebateu Richard. Todos nós notamos o quão dependente você se tornou dela. A questão é se essa dependência foi planejada. Lisa se levantou abruptamente. Preciso de um momento, disse ela calmamente, saindo da sala de reuniões apesar de David chamá-la pelo nome. No corredor, ela pressionou a testa contra o vidro frio da janela. O beijo que eles compartilharam apenas algumas horas atrás agora parecia uma arma sendo usada contra eles. Richard estava distorcendo tudo, o cuidado dela com David, sua competência, sua privacidade, em algo sinistro. Ela ouviu o zumbido suave da cadeira de rodas de David atrás dela. Não deixe que ele te afete, ele disse suavemente. Lisa se virou, com lágrimas ameaçando. Ele está certo sobre uma coisa. Eu não fui completamente honesto com você. Eu sei. David pegou a mão dela. Eu sei há algum tempo que você está escondendo algo. Mas eu também conheço você, Lisa. Quaisquer que sejam seus segredos, eles não mudam quem você tem sido para mim nos últimos meses. Você não pode saber disso, ela sussurrou. Eu sei que quando eu estava no meu pior momento, você me viu, não a cadeira de rodas, não a empresa, apenas eu. Esse tipo de entendimento não pode ser fingido. Lisa se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas dele, o beijo anterior pairando entre eles como uma promessa. David, a porta da sala de reuniões se abriu e Richard saiu. Que tocante, ele disse friamente. Mas temo que o conselho tenha tomado uma decisão. Enquanto se aguarda uma investigação completa sobre os antecedentes da Sra. Brown e as circunstâncias do acidente, ela não deve ter mais contato com o Sr. Miller ou com as operações da empresa. O aperto de David na mão de Lisa aumentou. Você não pode fazer isso. Podemos e fizemos, Richard respondeu. A segurança escoltará a Sra. Brown para fora do prédio. Para a proteção de todos, é claro. Conforme a segurança se aproximava, Lisa viu a devastação nos olhos de David, igualada apenas pela fúria crescente. O beijo deles, que deveria ser um começo, deu aos inimigos a arma de que precisavam para separá-los. Isso não acabou, David prometeu a ela baixinho enquanto ela era levada embora. Eu sei, ela sussurrou de volta, mas seu coração doeu com o conhecimento de que a única maneira de revidar significaria expor todos os segredos que ela tentou manter enterrados. A gala beneficente da Miller Enterprise no Plaza Hotel era ostensivamente para apoiar a pesquisa sobre lesões na medula espinhal, mas todos sabiam que era realmente uma demonstração de poder. 2 semanas após a saída forçada de Lisa, David Tienz insistiu em comparecer, apesar das objeções de Richard Crawford. Lisa estava na entrada, segurando seu convite, enviado secretamente por James Parker, que estava cada vez mais desconfiado dos motivos de Richard. Seu vestido de noite preto era simples, mas elegante, emprestado de sua antiga vida como Elizabeth Blackwood. Pela primeira vez desde que assumiu sua nova identidade, ela se permitiu mover com a graça natural de sua criação. Os sussurros começaram no momento em que ela entrou. Membros do conselho e socialite se viraram para olhar, as conversas morrendo no meio da frase. Marcus Sterling, profundamente envolvido em uma conversa com Richard Crawford, quase engasgou com seu champanhe quando a viu. Sra. Brown, Richard se recuperou primeiro, movendo-se para interceptá-la. Este é um evento privado. Lisa ergueu seu convite. Eu tinha a impressão de que era aberto a todos os apoiadores da causa. Sua voz era alta o suficiente para chamar a atenção dos convidados próximos. A menos que haja algum motivo para você não me querer aqui. Você foi removido do seu cargo, aguardando uma investigação que não produziu nenhuma evidência de irregularidade, Lisa completou suavemente. Eu verifiquei com o departamento jurídico da empresa esta manhã. Antes que Richard pudesse responder, um murmúrio percorreu a multidão quando David apareceu. Ele insistiu em usar um terno, apesar da cadeira de rodas, e sua presença comandava a atenção como sempre. Seus olhos encontraram Lisa imediatamente, e o sorriso que cruzou seu rosto fez a expressão de Richard escurecer. Lisa! David se moveu em direção a ela, ignorando Richard completamente. Você veio.
Eu tive que vir, ela disse suavemente. Essas pessoas precisam saber a verdade. A multidão se reuniu mais perto, ansiosa por drama. Marcus Sterling apareceu no ombro de Richard, sua expressão calculista. Senhoras e senhores, Richard gritou, levantando a voz. Embora isso seja tocante, sinto-me obrigado a informar a todos que a Sra. Brown está atualmente sob investigação por potencialmente orquestrar o acidente do Sr. Miller. A multidão engasgou, mas a voz de David cortou o barulho. Já chega, Richard. O conselho tem preocupações. O conselho, David interrompeu, sua voz ecoando pela sala agora silenciosa, foi manipulado por você e Marcos por meses. Você realmente achou que eu não iria investigar você enquanto você estava investigando Lisa? David acenou para James Pa. Que se adiantou com um tablet. Descobrimos algumas transferências interessantes da Gardner International para contas offshore controladas pelo Sr. Crawford e pelo Sr. Sterling, James anunciou. Coincidentemente cronometrado com suas tentativas de remover Lisa e obter o controle da empresa. O rosto de Richard ficou vermelho. Estas são acusações infundadas. Na verdade, Lisa se adiantou, sua voz clara e confiante. Elas não são. Veja, Richard, enquanto você estava cavando no meu passado, você esqueceu de cobrir seus próprios rastros. A cafeteria onde você alegou que eu conhecia a esposa do motorista do caminhão? Tem câmeras de segurança. As filmagens mostram você se encontrando com o próprio motorista um dia antes do acidente. A multidão explodiu em sussurros. Marcus Sterling começou a se aproximar da saída, mas o pessoal da segurança já estava se movendo para bloquear as portas. Você orquestrou tudo, David continuou, sua voz dura. O acidente, a investigação sobre Lisa, tudo isso para ganhar o controle da minha empresa enquanto eu estava vulnerável. Mas você cometeu um erro crucial. E o que foi isso? Richard zombou, embora seu rosto estivesse pálido. Você subestimou nós dois. David pegou a mão de Lisa, e ela pegou sem hesitar. Lisa não é apenas minha ex-assistente, Richard. Ela é a única pessoa que viu através do seu plano desde o início. Por que você acha que ela se recusou a sair do meu lado depois do acidente? Ela estava me protegendo de você. Lisa apertou a mão de David, sabendo o que viria a seguir. Há outra coisa, ela disse, sua voz firme apesar do coração acelerado. Algo que explica por que reconheci suas táticas, Richard. Ela respirou fundo, sentindo o aperto de apoio de David. Meu nome não é J. Lisa Brown. Eu sou Elizabeth Blackwood, da Boston Blackwoods. A empresa da minha família foi destruída por invasores corporativos semelhantes há 3 anos. Reconheci o padrão porque já o tinha visto antes. A revelação enviou ondas de choque pela sala. O escândalo Blackwood tinha sido uma grande notícia nos círculos financeiros, uma empresa familiar histórica despedaçada por traição e manipulação. É por isso que você fugiu, David disse suavemente, as peças finalmente se encaixando. Sim, Lisa admitiu. Mas ver você lutar, ver sua força, isso me lembrou que fugir não é a resposta. Manter sua posição é. O rosto de Richard se contorceu de raiva. Você está mentindo. Tudo isso está verificado, James Parker interrompeu, segurando mais documentos. Estamos construindo esse caso há semanas. A SEC já foi notificada e eles estão muito interessados nessas contas offshore. A segurança começou a se mover em direção a Richard Marcus, mas Richard tinha uma última carta para jogar. David, ele disse desesperadamente, ela mentiu para você por meses. Como você pode confiar em qualquer coisa que ela diz? David olhou para Lisa, seus olhos suaves apesar da tensão ao redor deles. Porque cada mentira que ela contou foi para me proteger, enquanto cada verdade que você contou foi para me destruir. Sua voz endureceu quando ele se virou para Richard. A verdadeira questão é, como você achou que iria se safar disso? Você não é nada sem essa cadeira de rodas, Richard cuspiu. O conselho nunca irá ao conselho, uma nova voz interrompeu, já ouviu o suficiente. O presidente do conselho deu um passo à frente. Sr. Crawford, Sr. Sterling, considerem-se suspensos enquanto aguardam uma investigação completa. A segurança vai escoltá-los para fora. Enquanto Richard e Marcus eram levados embora, a multidão começou a conversar. Lisa sentiu a mão de David puxá-la para baixo até o nível dele. Por que você não me contou? Ele perguntou baixinho. No começo, eu estava fugindo do meu passado, ela admitiu.
Então, quando percebi o que Richard estava planejando, precisei que ele me subestimasse. Se ele soubesse quem eu realmente era. Ele mudou de tática, David assentiu, entendendo. Você me protegeu ficando escondida. Sinto muito pelo engano, Lisa sussurrou. Mas não sinto muito por mais nada. A mão livre de David subiu para segurar seu rosto. Nem eu. E ali, na frente da elite de Nova York, ele a puxou para um beijo que disse mais do que palavras jamais poderiam. A reação da multidão foi imediata. Aplausos, vivas e mais do que algumas lágrimas daqueles que reconheceram o triunfo da verdade sobre a manipulação. Mas Lisa e David estavam perdidos em seu próprio mundo, finalmente livres para serem eles mesmos, juntos. Na manhã seguinte à festa, a cobertura de David parecia diferente. A tensão que assombrava seus corredores se dissipou, substituída por um novo tipo de incerteza. Lisa, agora publicamente conhecida como Elizabeth Blackwood, estava perto das janelas do chão ao teto, observando a cidade acordar. Você acordou cedo, disse David, empurrando-se para dentro do quarto. Ele insistiu que ela passasse a noite, preocupado com os repórteres acampando do lado de fora do apartamento. Eu nunca fui dormir de verdade, ela admitiu, virando-se para encará-lo. A luz da manhã capturou as sombras sutis sob seus olhos. Está pensando 2 vezes? Sua voz era cuidadosamente neutra. Sobre Expo Richard de Marcus. Não. Ela se moveu para sentar-se em frente a ele. Sobre como isso muda as coisas entre nós, talvez. David estudou seu rosto, vendo Lisa Brown, a mulher que cuidou dele em seus dias mais sombrios, e Elizabeth Blackwood, a herdeira que se escondeu do mundo. Conte-me tudo, ele disse suavemente. Chega de segredos. Respirando fundo, Elizabeth, começou sua história. 3 anos atrás, o Blackwood Group era uma das empresas mais antigas e respeitadas de Boston. Meu avô a transformou em uma corporação moderna, mas ele era da velha escola sobre o legado familiar. Ele insistiu que eu aprendesse todos os aspectos do negócio do zero. Isso explica seu conhecimento de operações corporativas, observou David. Ela assentiu. Trabalhei em todos os departamentos, usei de nomes diferentes para evitar tratamento preferencial. Então meu avô morreu de repente. Os abutres desceram imediatamente. Richard Crawford não foi o primeiro invasor corporativo que eu encontrei. O que aconteceu? Um amigo de confiança da família, alguém que me conhecia desde a infância, orquestrou uma aquisição hostil. Ele usou a morte do meu avô e minha suposta inexperiência contra mim. Quando entendi o que estava acontecendo, o dano já estava feito. A empresa foi despojada e vendida em pedaços. David pegou a mão dela. Você se culpou. Eu fui ingênua, ela admitiu. Eu confiei nas pessoas erradas, tomei decisões baseadas na lealdade em vez do senso comercial. O escândalo destruiu mais do que apenas a empresa, ele destruiu o legado da minha família. Então eu fugi. Criei a Lisa Brown, aceitei empregos simples, tentei esquecer quem eu deveria ser. Até você começar a trabalhar para mim. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Você me lembrou do meu avô, a maneira como você equilibrava a perspicácia empresarial com cuidado genuíno pelas pessoas. Quando percebi que Richard estava planejando algo parecido com o que aconteceu com minha família. Você ficou para me proteger, David concluiu. Mesmo que isso significasse manter seu engano. Eu disse a mim mesma que era melhor assim. Lisa Brown poderia ajudá-la sem complicações, sem o peso do escândalo Blackwood afetando sua empresa. Ela encontrou seus olhos. Eu nunca esperei me apaixonar por você. A confissão pairou entre eles, crua e honesta. A mão de David apertou a dela. Quando você soube? Ele perguntou. Sobre o plano de Richard? Eu suspeitei de algo quando Marcus Sterling reapareceu de repente. O padrão era familiar, isolar o alvo, criar dúvidas entre os membros do conselho e atacar quando a vulnerabilidade for maior. Seu acidente. Ela hesitou. Eu não podia provar que Richard estava envolvido, mas sabia que não poderia deixá-la desprotegida. Então a rotina dedicada de enfermeira. Era, em parte estratégica, ela admitiu. Mas tudo o que eu sentia, tudo o que compartilhávamos, era real. A parte mais difícil foi ver você lutar e saber que a fortuna da minha família poderia ajudar, mas usá-la significaria expor tudo. David ficou quieto por um momento, processando. Sabe o que me espanta? Ele finalmente disse.
Não que você seja realmente uma herdeira, ou que tenha superado o Richard. É que você escolheu ficar. Depois de tudo que passou, você poderia ter ido embora. Em vez disso, você enfrentou seu passado para proteger meu futuro. Lágrimas brotaram nos olhos de Lisa. Eu não podia deixá-los fazer com você o que fizeram com minha família. E em algum lugar ao longo do caminho, proteger você se tornou mais do que apenas vingança ou redenção. Tornou-se sobre nós, David disse suavemente. Sim. Ela enxugou os olhos. Mas agora tudo é diferente. A imprensa vai desenterrar todo o escândalo Blackwood. Os membros do seu conselho questionarão ter outra figura controversa envolvida com a empresa. E nós? Ela gesticulou entre eles. Como você pode confiar em mim depois de meses de mentiras? David aproximou sua cadeira de rodas, alcançando o rosto dela. Elizabeth Blackwood pode ser seu nome verdadeiro, mas Lisa Brown é tão real quanto. Ela é a parte de você que sobreviveu à perda e encontrou força para recomeçar. Eu me apaixonei pelos dois lados de vocês, mesmo antes de saber que eles existiam. Uma batida na porta os interrompeu. James Parker entrou, parecendo apologético. Sinto muito, mas vocês dois precisam ver isso. Ele entregou a eles os jornais financeiros da manhã. As manchetes gritavam: Herdeza de Blackwood revela conspiração corporativa, escândalo da Miller Enterprises. Amor, mentiras e invasores corporativos, de empregada doméstica milionária. A vida dupla de Elizabeth Blackwood. O conselho está convocando uma reunião de emergência, continuou James. Eles querem discutir as implicações de tudo. Lisa se levantou, endireitando os ombros. Eu vou enfrentá-los. Eles merecem ouvir toda a verdade de mim. Nós vamos enfrentá-los, David corrigiu, pegando a mão dela. Juntos desta vez. Chega de se esconder. James Pigaria. A outra coisa. A investigação da SEC em Richard Marcos descobriu evidências que os ligam à aquisição original do Blackwood Group. Eles não estavam apenas mirando na Miller Enterprises. Eles estavam tentando impedir que você recuperasse a empresa da sua família. Lisa Congela. O quê? A papelada que você recebeu sobre sua herança, eles sabiam sobre isso. É por isso que eles agiram contra David quando fizeram. Eles precisavam ganhar o controle antes que você pudesse acessar os recursos do seu avô. David observou a compreensão surgir no rosto de Lisa. Seu avô protegeu você, ele disse suavemente. Ele garantiu que você teria uma segunda chance quando estivesse pronta. A mão livre de Lisa foi até sua garganta, onde seu medalhão ainda estava pendurado. Todo esse tempo. Senhora Blackwood, James disse formalmente, com sua permissão, gostaríamos de iniciar os procedimentos para investigar a aquisição original do Blackwood Group. Entre seu depoimento e as evidências que reunimos contra Richard Marcos, há um forte caso de fraude corporativa. Lisa olhou para David, que sorriu encorajadoramente. É hora de resgatar seu legado, ele disse. Os dois. Se endireitando, Lisa assentiu. Marque a reunião do conselho, James. É hora de eles descobrirem exatamente com quem estão lidando, Elizabeth Blackwood e Lisa Brown. Quando James saiu, David a puxou para um beijo gentil. Eu não gostaria de enfrentá-lo sem você, ele murmurou. Você não precisa, ela respondeu. Nunca mais. A sala de reuniões da Miller Enterprises estalava de tensão quando Richard Crawford e Marcus Sterling foram trazidos pela segurança, ambos algemados. Os investigadores da SEC os flanqueavam, enquanto os membros do conselho ficavam em silêncio atordoado enquanto anos de corrupção eram expostos por mim. Io de documentação e depoimento. A evidência conclusiva, anunciou o investigador principal. Sr. Crawford e o Sr. Sterling orquestraram não apenas a tentativa de tomar o controle da Miller Enterprises, mas também a aquisição original do Blackwood Group há 3 anos. O rastro de papel de contas offshore e falsificações documentos é extenso. Liz estava na frente da sala, David ao lado dela em sua cadeira de rodas. Sua postura refletia tanto a força silenciosa de Lisa Brown quanto a autoridade herdada de Elizabeth Blackwood. Você realmente achou que se safaria 2 vezes? Ela se dirigiu diretamente a Richard. É por isso que você entrou em pânico quando percebeu quem eu era, porque eu era a prova viva de seus esquemas anteriores. Richard zombou, apesar das circunstâncias. Você ainda é a mesma garota ingênua que perdeu a empresa da família. Bancar a enfermeira de um CEO aleijado não muda isso. A voz de David cortou a sala como aço.
Aquela garota ingênua desmantelou toda sua operação enquanto servia como minha assistente. Eu diria que ela mudou bastante. O conselho revisou todas as evidências, anunciou o presidente. Estamos preparados para prosseguir com o processo completo, incluindo a recuperação de ativos roubados de ambas as empresas. Marcus Sterling quebrou o silêncio. Podemos fazer um acordo. Há mais nisso do que você imagina, como o fato de você ter planejado a morte do meu avô. As palavras de Lisa silenciaram a sala. Ela puxou um envelope gasto. A última carta dele para mim, encontrada em seu escritório após o ataque cardíaco que você orquestrou. Ele suspeitou do que você estava planejando. É por isso que ele criou o fundo oculto que você estava tão desesperada para me impedir de reivindicar. David pegou a mão dela enquanto ela continuava. Ele escreveu que sabia que alguém tentaria tirar tudo de mim. Mas eles só podem tirar o que você deixa, Elizabeth. A verdadeira força não está no que você possui, mas em quem você escolhe ser. Os agentes da SEC avançaram enquanto Marcus investia desesperadamente. Você não entende. As fusões, as aquisições, era tudo legal. Legal não significa certo, David rebateu. Algo que você nunca entendeu sobre administrar uma empresa. Não se trata apenas de lucros, mas de pessoas. Enquanto Richard e Marcus eram levados embora, o presidente do conselho se virou para Lisa e David. Senhora Blackwood, ou devo dizer, Senhora Miller. A mão de Lisa foi até o anel de noivado que havia aceitado na noite anterior. Qualquer nome serve, ela sorriu. Aprendi que há força em ser ambos. O conselho gostaria de propor uma fusão, ele continuou. Não apenas entre você e David, mas entre a Miller Enterprises e o restaurado Blackwood Group. Os ativos do seu avô, combinados com a inovação de David, podem revolucionar as duas empresas. David olhou para Lisa. Sua decisão, Elizabeth. Você ganhou o direito de escolher seu próprio caminho. Lisa examinou a sala, vendo não inimigos, mas oportunidades. Passei 3 anos fugindo de quem eu deveria ser. Então encontrei algo pelo qual vale a pena lutar. Ela apertou a mão de David. Sim para ambas as fusões. Mais tarde naquela noite, na cobertura de David, que logo seria a casa deles, Lisa estava parada perto da janela onde tudo havia mudado naquela manhã. David se aproximou dela, e ela se sentou no braço da cadeira dele. Está pensando melhor? Ele perguntou brincando, ecoando a conversa anterior. Sobre nós? Nunca. Ela se virou para encará-lo. Sobre administrar 2 impérios corporativos enquanto planejava um casamento e continuava sua terapia? Talvez algumas. David a puxou para seu colo, sua força tendo melhorado notavelmente. Que bom que você é especialista em multitarefas. Embora eu tenha que admitir, vou sentir falta de você como minha enfermeira. Eu não vou a lugar nenhum, ela prometeu. A terapia continua até que você esteja pronto, Sr. Miller. É como minha noiva ou minha parceira corporativa, senhorita Blackwood. Ambos. Ela o beijou suavemente. Essa é a beleza de finalmente poder ser eu mesma, toda eu mesma, com você. A mão de David traçou seu rosto. Sabe, quando sofri o acidente, pensei que tudo que me fazia ser quem eu era tinha sido tirado. Minha independência, minha força. Mas você nunca perdeu nenhum dos dois, Lisa concluiu. Você só tinha que encontrá-los de uma maneira diferente. Assim como eu. Nós os encontramos um no outro, ele corrigiu. Você me mostrou que vulnerabilidade não é fraqueza, e eu te ajudei a ver que correr não é a resposta. Falando em correr, Lisa sorriu. Seu fisioterapeuta disse que você pode estar pronta para aqueles tratamentos experimentais que discutimos. Entre a divisão de pesquisa médica Blackwood e a tecnologia da Miller Enterprises. Você está tentando me consertar, senhora futura Miller? Estou tentando apoiá-la, assim como você me apoiou. Além disso, ela sorriu, espero que você dance no nosso casamento. David a puxou para mais perto. Enquanto você estiver liderando, eu seguirei em qualquer lugar. As luzes da cidade brilhavam além das janelas, mas nenhuma delas estava olhando para fora. Elas enfrentaram invasores corporativos, legados familiares e demônios pessoais. Elas reconstruíram a confiança a partir de mentiras, encontraram força na vulnerabilidade e descobriram que o verdadeiro poder não está na riqueza ou posição, mas na coragem de ser você mesma e na sabedoria de confiar no amor.
Então, David murmurou contra os lábios dela. Qual é o nosso próximo desafio? Lisa sorriu. Isso importa. Nós enfrentaremos isso juntos. Juntos, ele concordou, selando a promessa com um beijo. No final, não era sobre cadeiras de rodas ou riqueza, corporações ou conspirações. Era sobre duas pessoas que se encontraram enquanto fingiam ser outra pessoa, apenas para descobrir que seus verdadeiros eus eram exatamente o que ambos precisavam. Elizabeth Blackwood e David Miller perderam tudo para encontrar algo maior, um amor forte o suficiente para superar qualquer obstáculo, curar qualquer ferida e transpor qualquer distância. E isso valia mais do que todas as fortunas do mundo.